Muito bem, gente. Vamos à palavra de Deus, vamos continuar falando de Jesus. Amém? Falar de Jesus é muito bom. Nós estamos em uma série, queridos, uma série chamada Pedras Vivas. Esta é a segunda de três ministrações que nós estaremos falando sobre pedras vivas. O que é ser pedra viva? Qual o significado bíblico nós temos para este conceito que a teologia traz para nós? De que forma nós, como seres espirituais, podemos entender esta simbologia da pedra nas nossas vidas e como aplicar isso para que o ano de 2022 seja um ano especial para a sua vida. Semana passada, nós falamos sobre a base. É uma pregação que eu aconselho, se você ainda não teve a oportunidade de ouvir, de assistir, está no nosso Facebook, não sei se já está no nosso YouTube, mas no Facebook com certeza está. Vá lá, assista, porque é muito importante para você compreender tudo que nós estamos falando aqui. Uma pregação que vem para, de certa forma, confrontar você. E nós sempre falamos que as séries são assim: no primeiro dia nós amassamos, no segundo dia nós começamos a consertar e no terceiro nós festejamos. Hoje é dia de concertos. Então, como nós falamos sobre bases a semana passada, essa semana eu quero falar sobre a estrutura. E por isso, nesta série, eu falo com você nesta noite sobre estruturas inabaláveis. Estruturas inabaláveis. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. E eu quero ler um texto que já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, mas hoje trago em um outro conceito, em uma outra posição intelectual, espiritual, para que você possa compreender, amém? 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 4 a 6. Eu quero ler com você esses 3 versículos e depois vamos falando aqui outros textos, outras mensagens para que você possa entender. O texto, queridos, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois é desta forma que é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Clamamos a Deus pela tua presença ainda mais forte, ainda mais potente em nós, para que possamos compreender a largura, a altura e a profundidade da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja de nós. Por isso, Espírito Santo, nós te louvamos nesta noite. E clamamos, ó Deus, permaneça conosco. E nos dá ouvidos para ouvir, olhos para enxergar em espírito aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para nós. Por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos sobre o deserto, geralmente nós pensamos em um deserto diferente. Quando nós falamos sobre deserto em geral, nós imaginamos o deserto das novelas, o deserto dos filmes, o deserto da Arábia Saudita, que é composto em geral de pura areia. Entretanto, irmãos, quando nós falamos do deserto, da onde deriva a história bíblica, o chamado crescente fértil, nós não vamos encontrar naquele lugar este tipo de deserto. Você bem sabe que o crescente fértil está em uma região bastante diferente para todos nós. Porque de um lado nós temos o mar Mediterrâneo.
logo após o mar Mediterrâneo, nós temos uma região chamada desértica, onde foi instalada, onde foi estabelecida a terra de Canaã. É lá onde está o lago de Merom. É lá onde está o mar da Galileia e logo depois o Mar Morto, que quase, mas não chega até lá, desemboca no Mar Vermelho. Do outro lado nós temos a Mesopotâmia, aonde nós vamos encontrar, por exemplo, terras como a Síria ou atualmente a Babilônia. Nesses lugares, irmãos, é onde nós encontramos este deserto. E naquele lugar, entre a Mesopotâmia e entre o lugar que nós conhecemos como Terra de Israel, nós encontramos uma cordilheira. É por isso que nós falamos sobre tantos montes, o Monte Moriá, o Monte Sião, o Monte Sinai, porque do mar Mediterrâneo para lá, nós temos uma cordilheira de montes, e esse mar então, ele evapora, molha, umedece esses montes e faz então com que se forme o mar da Galileia, o lago de Merom e o Mar Morto. E é nesse lugar, por causa desses montes, desta cordilheira de montes, que nós encontramos um deserto diferente desse deserto conhecido, o deserto da Arábia Saudita. Neste lugar há muitas pedras. Neste lugar não há apenas areia, como nós costumamos ver na televisão. Neste lugar há muitas pedras, e é por isso que a palavra de Deus fala tanto sobre pedra. É por isso que a Bíblia usa como simbologia a pedra. Pedra, se você não sabe, é diferente de rocha. Na realidade, a pedra é um fragmento da rocha. Da mesma forma que o mineral é algo que está contido dentro de um desses dois fragmentos. E é nesses fragmentos que nós vamos encontrar coisas maravilhosas e importantes para nós. O que seria de nós se não fosse a dureza de um diamante, que, por exemplo, pode cortar o vidro? O que seria de nós se não fosse o quartzo, para dar bateria aos nossos relógios? Enfim, pedras que somos nós, rocha que é Jesus. Esta é a simbologia. Sempre que Deus fala a respeito de rocha, ele fala de Deus, da Trindade. Quando ele fala de pedra, ele fala de nós, porque somos fragmentos daquilo que ele é. Dessa mesma maneira, amados, nós percebemos que a palavra de Deus, ela nos ensina muito sobre pedras. Pedras são importantes para nós. A pedra mais valiosa do Brasil é a ametista. Assim como a pedra mais valiosa do mundo é uma pedra chamada painita. Existem duas e todas as outras têm fragmentos diferentes que tiram as suas características. Da mesma forma, a pedra mais valiosa do mundo é um diamante, que está avaliado atualmente em 72 milhões de dólares. Então, quando eu falo em pedras, eu falo em coisas valiosas. Quando eu falo em pedras, eu falo em coisas extremamente importantes. É por isso que Deus nos chama de pedras. Espero que tenha dado para você compreender. Nós somos coisas valiosas para Deus, nós somos coisas importantes para Deus, e Deus, ele nos valoriza, porque nós somos o fragmento da rocha, que é Jesus. É isso que Deus, ele fala para nós quando ele nos chama de pedra, quando ele fala sobre essa característica, quando ele usa esta simbologia para falar conosco. Dessa maneira, meus irmãos, aprender sobre pedras vivas é extremamente importante para nós. Aprender sobre pedras vivas é algo essencial para que você tenha uma vida saudável diante de Deus e diante dos homens. Todos nós precisamos ser pedras. É interessante, irmãos, que sempre que Deus fala de rocha, ele fala que ele é a rocha. Deus usa, se você não se lembra, mas Deus usa um substantivo para se referir a algo que é uma essência. Mas quando Deus fala de pedra, ele sempre coloca sobre esse substantivo um adjetivo. E é sobre esses adjetivos que eu quero falar com você. É sobre esses adjetivos que nós temos que aprender para saber que Deus, ele tem coisas especiais para nós e ele espera que você seja a pedra
ideal, que você seja a pedra correta. Eu quero falar sobre 3 tipos de pedra que nós precisamos conhecer para sermos pessoas especiais diante de Deus. 2 delas são pedras que nós não devemos ser, e uma delas é uma pedra especial que nós precisamos ser. Se você está com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, não feche a sua Bíblia. Se você está anotando, continue anotando, porque eu creio que isto pode ajudar muito você. Deus então coloca adjetivos às pedras. E a primeira pedra que me chama a atenção, queridos, é uma pedra que hoje nós estamos vivendo muito. Uma pedra chamada pedra de acusação. Nós sempre nos colocamos na condição de acusadores. Vira e mexe, meus irmãos, nós estamos acusando alguém, e quando não estamos sendo acusados de alguma coisa. Todo ser humano passa por isso em alguma época da sua vida, ou ele acusa, ou ele é acusado. E nós, amados, temos que aprender com isso, que Deus ele não quer que nós sejamos pedras de acusação. Toda vez que nós nos estabelecemos como pedras de acusação, a nossa estrutura diante de Deus, ela fica ruim. A nossa estrutura diante de Deus, ela fica falha. A nossa estrutura diante de Deus, ela se mostra danificada a tal ponto que Deus, ele nos rejeita. Este é o grande problema da humanidade. Nós acusamos pessoas e nós nos auto-acusamos. Eu quero falar com você, em primeiro lugar, da nossa autoacusação. Nós temos que tomar cuidado com este sentimento que temos. Um sentimento no qual nós olhamos para nós e sentimos ou percebemos que somos pessoas sem valor. Somos pessoas sem as características que deveríamos, em tese, ter para agradar aos outros. Nós temos o hábito de nos auto-acusar. Dizer que não valemos nada, dizemos que não temos valor, falamos que não prestamos para absolutamente nada, falamos que não temos condições de realizar aquilo que Deus separou para que a gente realize. Nós nos auto-acusamos. A autoacusação nada mais é do que uma autodestruição. Sempre que eu me auto-acuso, sempre que eu coloco sobre mim um peso maior do que aquele que eu posso suportar, eu danifico a estrutura na qual eu sou construído. Anote isso, por favor. Todas as vezes que você coloca sobre você um peso maior do que o que você pode suportar, você danifica a estrutura da qual você é constituído. A questão, irmãos, é que todos nós somos constituídos de formas diferentes, embora sejamos todos iguais. Cada um de nós reúne características diferentes, de modo que a sua construção é diferente da minha. Eu não sou igual a você e você não é igual a mim. Mas preste atenção numa coisa, o fato de sermos diferentes não quer dizer que o padrão de qualidade que há na sua estrutura não seja tão valioso quanto o padrão de qualidade que existe na minha estrutura. Esse é o grande problema. Nós valorizamos muito aquilo que aparece, mas nós não valorizamos essência. Nós valorizamos muito aquilo que nós vemos, mas nós não valorizamos aquilo que está guardado, muitas vezes escondido diante de nós. Eu costumo dizer que toda inteligência é uma inteligência. E talvez você ache isso muito simples, mas nem sempre nós compreendemos. Se uma pessoa vem aqui na igreja, preste atenção nisso, e eu apresento ela e digo assim: aqui está, senhoras e senhores, fulano de tal, doutor nisso, PhD naquilo, conhecedor de etc, etc, viajado por todo mundo, todos nós vamos falar, uau, será uma excelente pregação. Mas prestem atenção numa coisa, peguem este PhD, peguem este homem e peça para ele construir uma parede, e veja se ele vai conseguir construir uma parede. Peça para este homem arrumar um carro, e veja se ele vai conseguir arrumar um carro. Peça para este homem fazer algo que está fora do limite de conhecimento no qual ele é PhD, e você vai perceber que este homem é tão limitado quanto todos nós.
O padrão de inteligência não quer dizer aquilo que nós somos. O padrão de inteligência e conhecimento diz a respeito da nossa essência. Quem me entende, dê um glória a Deus. O que eu quero dizer, querido, é que você pode ser qualquer coisa. Você pode ser mecânico, você pode ser pedreiro, você pode ser médico, você pode ser advogada, você pode ser qualquer coisa, mas o que importa é a essência da qual você é construído, e a essência é Jesus. Por isso nós somos fragmentos da rocha. Então, amado, pare de se autoacusar e dizer que você não vale nada, dizer que você não é ninguém, dizer que de repente porque você não chegou ao padrão que você gostaria de conhecimento, você não é alguém, porque Deus te valoriza como você foi construído e na essência em que você se apresenta. Aleluia. A segunda questão, irmãos, é a autoacusação. A acusação aos outros, me perdoem, queridos. A segunda questão é a acusação aos outros. Nós temos esta falha, nós temos este problema. E há uma dificuldade em nós, preste atenção nisso. Toda vez que nós olhamos para dentro de nós e não encontramos em nós as qualidades necessárias ou aquelas que nós desejamos, nós temos dificuldade em entender os defeitos e as qualidades dos outros. Isso porque, meus irmãos, todos nós temos um problema. Nós escondemos os nossos defeitos e elevamos as nossas qualidades. Todos nós somos assim. Nós temos o péssimo hábito de esconder os nossos defeitos e elevar as nossas qualidades. Então, se uma pessoa, ela tem uma característica, sei lá, ela tem uma boa oratória, então ela vai colocar esta oratória sempre em voga, porque é aquilo que ela faz bem, mas os defeitos ela não mostra para ninguém. Se eu sou uma pessoa que conheço muito bem a respeito, por exemplo, de um assunto, vamos falar aqui de matemática, eu vou ser uma pessoa que ama matemática, adora matemática, porque matemática é o que eu conheço. Mas quando as pessoas me falam sobre língua portuguesa, eu falo, isso aí não é legal. Pessoas que estudam língua portuguesa não são pessoas legais. Essa é uma característica do ser humano. Nós acusamos demais as pessoas. João capítulo 8, amados, a palavra de Deus mostra o Messias, o Rabi Jesus. E ali Jesus, amados, ele está ensinando, voltando para ensinar nas sinagogas, quando então ele é visitado pelos mestres da lei. Os mestres da lei trazem a ele uma mulher que havia adulterado com o seu marido, ou adulterado o seu marido, havia traído o seu marido. E então, visando testar Jesus, eles se aproximam de Jesus e dizem, mestre, está escrito na lei de Moisés que quando a mulher, ela trai o seu marido, ela deve ser apedrejada. O que o senhor diz sobre isso? Jesus então pega o seu dedo, começa a escrever no chão e não responde a pergunta, até que algum deles se levanta e fala, e aí, qual a resposta? Jesus então, João capítulo 8, versículo 7, vai dizer o seguinte, aquele que não tiver pecado, que atire primeiro a pedra. Jesus então está fazendo um meia-culpa para aqueles homens, está dizendo, olha, se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu, querido? Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que quando Jesus se levanta a cabeça, só está a mulher ali. E ele diz assim, ué, não é bem assim que ele fala, né? Mas eu estou aqui transliterando. Ele fala, ué, cadê os homens que te acusaram, mulher? Eles haviam ido embora. Por quê? Porque aqueles homens, todos eles, mesmo sendo mestres da lei, eles tinham pecado. Romanos capítulo 3 e versículo 23, a palavra de Deus nos ensina que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nós não podemos acusar, porque somos tão pecadores quanto aqueles que acusamos. Você entende isso? Nós não podemos acusar, porque não temos autonomia e nem autoridade para dizer que alguém é mais pecador do que nós. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos errados, todos nós pisamos na bola, então nós não temos autoridade para falar mal de ninguém. Quem entende isso?
Todos nós somos e manifestamos ao longo do tempo e da nossa vida situações de pecado, queridos. Todos nós erramos, todos nós somos falhos. Mas assim como Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz que todos nós pecamos, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, nos fazendo uma pergunta: que faremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? É evidente que não. Nós não devemos continuar pecando, mas temos que ter a consciência que somos pessoas falhas, pessoas que erram, e nós não temos a autoridade para acusar pessoas. O grande problema da humanidade é esse. Nós nos achamos os certinhos e queremos acusar a todas as pessoas. O grande problema é esse. Olhamos para nós e não conseguimos entender que também temos falhas. O grande problema é que nós, quando entramos no nosso quarto, fechamos os nossos olhos, ou quando abrimos os nossos olhos e olhamos para o espelho e falamos: nossa, eu piso muito na bola, mas a gente não conta isso para ninguém. E exatamente por causa disso é que nós nos tornamos pedra de tropeço na vida das pessoas. Romanos, capítulo 14 e versículo 13. A palavra de Deus, ela nos ensina dizendo: irmãos, não julguem ninguém. Pelo contrário, vamos evitar de ser pedra de tropeço para os outros irmãos. Sabe, amados, nós temos que evitar de ser pedra de tropeço na vida das pessoas. E este é o segundo item que eu quero falar com você. Nós não podemos ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Sabe, queridos, nós temos que ter este entendimento. Eu preciso abençoar a sua vida. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? E você precisa abençoar a minha vida. Diga um glória a Deus mais alto. Aleluia. Isso significa, amados, que nós temos que trabalhar em conjunto. Nós temos que trabalhar como pessoas abençoadas diante de Deus e que não são pedra de tropeço na vida dos outros. Amado, se você não pode ajudar, não atrapalha. Amado, se você não tem condição de aconselhar para que a pessoa fique bem, feche a tua boca. Querido, se você não tem condição de ajudar uma pessoa a sair da onde ela está, então não se mova, não faça nada. Se você ou nós, me permita me colocar também, se nós não temos competência para fazer alguma coisa, não sejamos pedra de tropeço para as pessoas. Porque Deus, queridos, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Deus nos deu outra coisa chamada liberdade. Você tem plena liberdade diante de Deus, sim ou não, igreja? Todos nós temos plena liberdade diante de Deus. Eu posso fazer aquilo que eu quero, independente da situação em que eu vivo. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus, Ele está com o coração aberto para quando eu quiser estar ao lado dEle. É por isso que Ele é gentil quando diz: eis que estou à porta e bato. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade. E se nós temos livre-arbítrio, nós temos que usar este livre-arbítrio para não atrapalhar a vida dos outros. Da mesma forma, nós temos que ter livre-arbítrio para não deixar que os outros nos atrapalhem. Isso significa, queridos, que nós precisamos aprender a dizer a melhor palavra que nós podemos encontrar para as nossas vidas. E não é sim, pelo contrário é não. Nós temos que aprender a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer que você não vai. Aprenda a dizer que você não quer. Aprenda a dizer que você não aceita. Aprenda a dizer que você tem livre arbítrio para escolher diante da liberdade que Deus deu para você. Todos nós temos este livre arbítrio. E todos nós temos esta liberdade. 1 Coríntios capítulo 8 e versículo 7.
A palavra de Deus, ela nos diz muito claramente: irmãos, não usem a liberdade que vocês têm para ser pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. É isso que a palavra de Deus nos diz, queridos. É isso que a palavra nos fala. Eu tenho liberdade. Então eu tenho todo o direito de me comportar como uma pessoa comum. O fato de eu ser cristão não quer dizer que eu seja uma pessoa incomum. Isso significa que a forma como eu me visto não significa nada. A forma como eu falo não significa nada. A forma como eu me comporto não significa nada, porque eu tenho liberdade em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. A palavra de Deus nos ensina que nós temos liberdade para vestir, para ser, para falar, para agir, para dançar, para cantar, para pular. Mas nós também temos livre-arbítrio para dizer não e também para não atrapalhar a vida dos outros. Nós temos que ter esta consciência de que a liberdade não é libertinagem. E muitas vezes, nós usamos da nossa liberdade de forma libertina e mais atrapalhamos do que ajudamos. Meus queridos irmãos, se uma pessoa está te atrapalhando, diga não. Nós brasileiros temos uma dificuldade terrível em dizer não. Americanos, europeus, você convida para uma festa de aniversário e ele fala não. Eu não vou. O que a gente fala? Olha, eu vou ver, eu dou uma passadinha lá. E a gente vai? Não vai. Por quê? Porque não sabemos falar não. Não não é ofensa, não é inteligência. Não, queridos, é a expressão máxima da autoridade que Deus está dando para você. Então aprenda a dizer não. Por causa da dificuldade de dizer não, milhares de jovens engravidam. Por causa de não dizer não, milhares de pessoas, milhões de pessoas perdem os seus empregos. Por causa da dificuldade de dizer não, muitas pessoas estão perdendo a sua salvação. Quem entende isso? Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque quando nós não tomamos cuidado, a nossa vida, ela entra em choque com tudo aquilo que nós deveríamos ser. A palavra de Deus nos diz que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Isso para que a gente possa ser sacerdócio, para que a gente possa fazer aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Amados, você consegue entender o que é ser pedra? É ser parte de uma rocha. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quando eu digo isso, eu falo que você é parte daquilo que Cristo é. Mas nós não podemos esquecer da nossa essência. Então, amados, não acusar o outro, não se acusar e não ser pedra de tropeço, são coisas que fazem parte daquilo com o que Deus nos construiu. E nós só conseguimos ser aquilo que Deus realmente construiu em espírito, quando nós compreendemos aquilo que nós somos, para onde nós vamos e qual é o propósito de Deus na nossa vida. O grande problema disso, meus queridos, é que nós não valorizamos aquilo que nós somos. Nós não aprendemos a valorizar aquilo que nós somos. E diante desse texto, amados, eu quero levar vocês a Hebreus, capítulo 3, versículos 3 e 4. Aonde a palavra de Deus diz assim, que o construtor da casa, ele tem mais honra do que a casa, porque é ele quem construiu a casa, mas o verdadeiro construtor é Jesus. Então é Jesus aquele que deve ser honrado. Jesus é aquele que junta os fragmentos para construir a casa. E nós precisamos honrar Jesus. Nós precisamos olhar para Deus, amados, e perceber que Deus, Ele é aquele que vai fazer de nós tudo aquilo que precisamos. A nossa estrutura depende de Deus.
A nossa estrutura depende dessa fórmula. Por mais que nós venhamos a reunir os elementos materiais dos quais somos formados, mas nós precisamos entender que o principal elemento é o pneuma. O principal elemento é o espírito. O principal elemento é aquilo que nos mantém vivos. E aquilo que te mantém vivo é Jesus. A terceira pedra está em Êxodo, capítulo 17. A palavra de Deus fala sobre Moisés nesse texto, dizendo que os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus. E então vieram enfrentar o povo de Deus. Deus chama Josué, aliás é quando Josué aparece na história. Deus chama Josué e fala assim: Josué, reúne os homens e vai enfrentar os amalequitas. Eu vou subir no alto da colina e vou orar a Deus. Moisés então ele sobe no alto da colina para perguntar para Deus, para falar com Deus. E você deve se lembrar desse texto porque lá em Êxodo capítulo 17, versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: que todas as vezes que Moisés, ele abaixava as mãos, Josué, juntamente com o seu exército, perdia a batalha para os amalequitas. Mas todas as vezes que ele levantava as mãos, os amalequitas começavam a perder. Só que tem um problema, e você sabe isso. Moisés, ele começou a ficar cansado, e as mãos dele começaram a baixar. E quando as mãos dele começaram a baixar, os amalequitas começaram a vencer. Amados, deixe-me falar rapidamente sobre esse tipo de pedra, a pedra que auxilia. Deixe-me falar sobre esta pedra, a pedra que socorre. Deixe-me falar sobre esta pedra, a pedra que confia. Irmãos, esta é a pedra que Deus quer que você seja. Esta é a pedra que Deus estabeleceu para você como estrutura. Você é a pedra que auxilia, você é a pedra que sustenta, você é a pedra que protege. A Bíblia nos diz, amados, que Arão e Hur, eles subiram no alto da colina juntamente com Moisés. E quando Moisés estava caindo, amados, estava desfalecendo, porque ele não aguentava mais ficar com as mãos levantadas, a Bíblia diz que Arão e Hur pegaram uma pedra para que Moisés pudesse assentar-se. Leia o texto, a pedra não diz que colocaram uma pedra embaixo do braço dele. A pedra diz que colocaram uma pedra para que ele pudesse assentar-se. Mas traz uma cadeira para mim, por favor. Quando ele se assentou, e vem aqui o Vitor, cadê o Tiago? O Tiago está aí? Se o Tiago não tiver, pode ser o João. João, vem aqui me ajudar, por favor. Amados, preste atenção nisso, a cadeira é a pedra. Amém? A cadeira é a pedra. E a Bíblia diz, amados, em Êxodo capítulo 17, que quando Moisés cansou, ele começou a desfalecer. Só que a Bíblia não diz que as mãos de Moisés abaixaram. Leia o texto. A Bíblia diz que ele começa a desfalecer. Vem cá, Vitor. E aí, quando ele começou a desfalecer, sabe o que Arão e Hur fizeram? Eles pegaram uma pedra. A pedra simboliza a palavra de Deus. E colocaram para que Moisés pudesse se assentar. E ao mesmo tempo, eles pegaram a mão de Moisés e levantaram, fazendo com que a mão de Moisés pudesse estar constantemente intercedendo pelo povo. E querido, se você sair de Êxodo capítulo 17, versículo 12, você vai ver que Arão e Hur fizeram com que Moisés criasse o 33º nome do Senhor, que é: o Senhor é a minha bandeira. Amado, toda vez que você está com as mãos levantadas, o Senhor é a sua bandeira. Tem Arão, tenha Hur e tenha a bandeira que é Jesus juntamente com você. Aleluia, aplauda o Senhor novamente, porque Deus é a sua bandeira. Eu não preciso, amados, de uma pessoa que me faça descansar. O que eu preciso é estar assentado diante da palavra de Deus. Lembra disso? Que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai as tábuas da lei? A pedra simboliza a palavra.
E Moisés, amados, ele se assentou na palavra, juntamente com a sua vara, que significa autoridade. Deus me ensina mais uma coisa aqui que eu quero falar com você rapidamente. Não adianta ter o cajado, que simboliza a autoridade, se você não está assentado na palavra, que é o que realmente nos sustenta. Muitas pessoas querem a autoridade. Em nome de Jesus eu te expulso Satanás. Em nome de Jesus eu quero um emprego. Em nome de Jesus eu quero uma cura. Mas poucas pessoas estão assentadas na palavra de Deus. Eis o problema. E eis a dificuldade pela qual todos nós passamos. Só que, amados, quando nós entendemos, Êxodo capítulo 17, versículo 15, que o Senhor, amados, Ele é a nossa bandeira, aí sim, nós vamos ser a quarta pedra. E a quarta pedra é Mega Blaster Plus, porque eu só falei de 3 no começo da nossa ministração. A quarta pedra é essa aqui, queridos. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amado, toda vez que eu entendo que eu não devo ser pedra de acusação, toda vez que eu entendo que eu não tenho que ser pedra de tropeço, mas eu compreendo que eu tenho que ser a pedra que auxilia, a pedra que sustenta e a pedra que edifica, o Senhor nos estabelece em um lugar chamado Sião. Amados, nós temos que ser como Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra de Deus nos diz que quando eu me estabeleço em Cristo, eu prevaleço, eu cresço e eu supero as minhas dificuldades. Nós precisamos compreender isso, amados. Você é esta pedra que não pode ser abalada. Você é esta pedra que deve auxiliar. Você é esta pedra que precisa compreender o tempo todo que por mais que nós sejamos falhos, mas nós somos a pedra fundamental que leva todas as coisas neste mundo adiante. Nós somos esta pedra. É por isso que se você continuar lendo esse texto em 2 Pedro, e você for no versículo 9, lá vai estar dizendo o seguinte: nós somos uma nação santa. Significa, amados, que nós somos uma nação separada por Deus. Nós somos uma nação que foi separada para a bênção. Nós fomos uma nação separada para a glória. E semana que vem eu vou falar muito de glória. Nós somos uma nação separada para crescer. Você faz parte de uma nação escolhida por Deus para fazer a diferença. Então não permita que a sua estrutura seja abalada. Mas tem mais um detalhe. Esse texto também diz que você é geração eleita. Sabe o que é eleição? Eleição é quando eu, Altamir, pego uma fração do meu poder e dou para alguém. Não é isso que você faz quando você elege o vereador, o deputado? Você pega uma fração da sua autoridade e entrega para o deputado, entrega para o vereador, entrega para o presidente. Olha o que Deus disse. Você é geração eleita. Significa que Deus, gente, isso é tremendo. Deus tirou de dentro dele uma fração do poder dele e colocou em você. Você é geração eleita para realizar com autoridade e poder todas as coisas que você quiser. Mas a Bíblia também diz o seguinte, que você é sacerdócio real. Significa, querido, que você não é um sacerdote qualquer. Significa que você é o verdadeiro sacerdote de Cristo, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades e mesmo com os seus problemas. É por isso que ele diz que você é este sacerdócio real, chamado
a partir das trevas para anunciar a maravilhosa luz do Senhor. Não interessa que eu seja treva, interessa que eu anuncie a palavra, a bênção e a glória de Deus. Aplauda o Senhor e seja pedra viva em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero orar com você, querido, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, querida, em nome de Jesus. Espero que você guarde essa palavra, espero que você compartilhe essa palavra com os seus amigos, e eu espero que você convide pessoas para participar deste momento. Fique de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Espírito Santo, nós somos pedras vivas. Repita comigo: eu sou pedra viva na presença de Deus. Pai, nós somos pedras vivas. Nós somos sacerdócio real, nós somos geração eleita e nós estamos na Tua presença, Espírito Santo, porque não queremos mais, ó Pai, viver de autoacusação. Neste momento, Pai, eu oro para que todo espírito de autoacusação, toda pessoa que entrou aqui neste lugar dizendo que não é ninguém, toda pessoa que entrou aqui nesse lugar se achando incompetente, toda pessoa que entrou nesse lugar entendendo que não tem capacidade, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta pessoa agora, que o Senhor coloque nessa pessoa o fogo do Teu Espírito, que o Senhor mostre para essa pessoa que ela é geração eleita, e que em nome de Jesus, ela seja a partir de agora, pedra de auxílio, pedra de sustento, e a pedra que mantém todas as pessoas em constante intercessão. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que toda acusação caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que toda acusação deixe de existir. Eu oro, Pai, para que toda pedra de tropeço seja afastada da sua vida. Eu, em nome de Jesus, repreendo o inimigo que tem colocado pedras de tropeço na sua vida. Nesta noite, como ministro e sacerdote do Senhor, eu declaro que o Senhor mandou tirar a pedra e soltar as amarras, e em nome de Jesus, você vai caminhar, saltar e pular na presença de Deus. Pai, eu oro porque creio que o Senhor está conosco, e nesta noite eu oro em especial para que nós possamos manter as mãos erguidas, orar no Teu nome e sempre acreditar que somos estrutura concebida por Deus para o tempo todo adorar o Teu nome, em nome de Jesus. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Agora, vem, derrama agora, o Teu Espírito, pedras vivas, que seja hoje, pedras que seja vivas. agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja pedras agora. vivas. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. A terra clama. Uou! Santo, santo, santo. A terra chama, chama. Oh, Jesus. Mais uma vez queremos ver o céu. Aleluia! Pedras vivas. A terra clama. Aleluia, Deus. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez. Glória, 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 glória. Santo Deus. Céu descer.
Santo Deus, eterno Pai, nós somos pedras vivas na Tua presença, nós somos pedras preciosas na Tua presença. Pai bendito, em nome de Jesus, coloca a Sua graça em nós e nos permite, ó Pai, sair daqui como pedras cintilantes, brilhantes, acesas na Tua presença. Ah, Papai, nós estamos aqui nesta noite para ser pedras vivas, por isso desce sobre nós mais uma vez, aviva-nos e nos permite ser pedras vivas em nome de Jesus. E vem fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, em cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, fazer. Aleluia! O que a história Glória, 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 glória. Pedras vivas! Onde tem pedra viva? Aonde tem pedra viva? Aleluia!